tarde, camaradas. Depois, obrigada. Boa tarde, camaradas. Olho para esse plenário de nosso 14º Congresso e vejo rostos conhecidos. Vejo Luciana, nossa presidenta, negra, mulher, nordestina, com sua doçura e firmeza revolucionárias. Uma mulher com a cara das mulheres do nosso Brasil, forte e doce, incansável. Uma Maria, uma Maria como a Vanessa, como a Alice, como a Jandira, como Jo, Marcivânia, Ângela, como a Perpétua, como a Ana Júlia. Olha o Renato, com sua busca incessante pela renovação de nosso partido e atualização de nossas bandeiras. Posso ver Haroldo, com seu discurso firme e que me surpreenderam por ser quem me anunciou, e Aldo Arantes, com sua persistência. Vejo a atualidade dos sonhos de Amazonas, de João, em tantos Joãos por aqui. Os Joãos com a cara de Assis, de Orlando, de Davidson, de Daniel, o Adson, Inácio, Chico, Rubens, Renildo, Márcio. Vejo o Amazonas em todos os nossos mártires, do Araguaia e da Lapa, na força, coragem e combatividade de nossos jovens da UJS. Karina, Mariana, Camila. Que transformadora a força das nossas jovens mulheres. Vejo amigos do mundo, de partidos irmãos, embaixadores que sonham sonhos de igualdade e justiça. Vejo Flávio Dino e sei que ali vive nossa experiência de transformação mais extraordinária no Brasil. Milito em nosso partido há 19 anos, desde os meus 17. Vivi muitos momentos de alegria, contribuindo com a construção partidária e com o nosso sonho de transformação do Brasil. Hoje, certamente, vivo o momento mais bonito da minha trajetória, ao ser lançada pré-candidata à presidência da República por nosso partido. Disseram que se eu respirasse, eu não ia ficar nervosa. Aí eu disse que eu tinha que morar na Índia para aprender uma respiração que desse conta de ser pré-candidata à presidência do nosso partido. Mas vamos lá. Se o Partido Comunista é a honra do nosso tempo, como disse o poeta, que honra enorme para mim ser a candidata dos comunistas à presidência do Brasil. É a terceira vez que o nosso partido faz isso. Em 45, lançamos Fiuza, prefeito de Petrópolis, que teve uma grande votação ao lado de Prestes, Jorge Amado, Maurício Grabois, João Amazonas, dentre outros candidatos camaradas que foram candidatos. Nessa eleição, que elegemos a bancada constituinte de 46, responsável, por exemplo, pela emenda que garantiu ao Brasil a liberdade religiosa. Mas eu gostaria de lembrar da primeira vez que um comunista foi lançado candidato à presidência. Isso aconteceu em 30, quando lançamos o vereador do Rio, Minervino de Oliveira. E a primeira vez que os comunistas lançaram um candidato à presidência foi com um operário e negro, um trabalhador da indústria de mármore do estado do Rio. Estamos, portanto, aos 95 anos, vivendo esse momento pela terceira vez. E eu quero agradecer, muito emocionada, a oportunidade de representar ao nosso partido nessa caminhada. Esse sonho jamais passou pela cabeça daquela jovem que se filiou ao JS em 1999 e que aprendeu a amar o Brasil e a lutar pelo socialismo, ouvindo as sábias palavras de Renato, Haroldo e Aldo. Sou a primeira mulher a concorrer à presidência pelo nosso partido. Um partido com tantas Heleniras, Pagus, Elzas, Gilces e Loretas. Um partido que, em sua história, fez valer a máxima que lugar de mulher é onde ela quiser. Que honra, camaradas! Que honra! Primeiro, camaradas, gostaria de falar, mesmo que Luciana já o tenha feito em seu informe político, sobre as razões que nos fizeram lançar uma candidatura. Nosso partido construiu nos últimos anos mudanças importantes no Brasil
apoiando e participando ativamente dos governos de Lula e Dilma. Lutamos lado a lado com milhares de brasileiras e brasileiros contra o golpe de 2016. Resistimos ao desmonte do Estado, à retirada dos direitos sociais e individuais promovidas por Temer. Somos os operários, as professoras, as mulheres e os negros que gritam contra a reforma trabalhista e a emenda constitucional 95, que congela os gastos. Denunciamos a neocolonização do nosso país. Mas, camaradas, acreditamos que o golpe encerra um ciclo político. E é por isso que, para nós, 2018 não pode ser apenas um momento de debate sobre o passado. Nós não queremos fazer da eleição um momento de agravamento e acirramento da crise econômica e política. Nós queremos fazer da eleição um momento de construção de saídas. 2018 é momento de debate sobre o futuro do Brasil, das brasileiras e dos brasileiros. Em que Brasil nós viveremos em 2, em 4, em 10, em 30 anos? Queremos que o Brasil retome o crescimento econômico, preservando direitos sociais e individuais. Precisamos traduzir nosso projeto para as pessoas que vivem a crise nos seus cotidianos. A crise faz com que as pessoas percam a certeza sobre o futuro. A crise faz com que as pessoas sintam medo do futuro. Nós precisamos fazer com que o nosso povo sonhe novamente e que compreenda, como diz o nosso hino, que o Brasil é um sonho intenso. O Brasil é um sonho intenso porque o Brasil é uma bela realidade, mas o Brasil também é ainda um projeto. E nós queremos discutir esse projeto, esse sonho de Brasil em 2018. Queremos discutir um projeto nacional de desenvolvimento. Queremos que o Brasil se realize plenamente como nação soberana, ou seja, que desenvolva todas as suas potencialidades como país, garantindo as condições para o nosso povo viver em paz, com segurança, educação, saúde, alimentação decente, cuidados da primeira infância, proteção da velhice, condição de vida dignas para as mulheres, para os negros. Queremos um regime democrático de verdade, na medida em que a desigualdade não vai mais levar o Brasil a uma situação de anomia social. A chave para um Brasil com futuro é realizar esse sonho intenso, é unir o máximo possível de brasileiras e brasileiros em torno de um projeto de nação, de um sonho de futuro para o Brasil. Ou seja, o que pode viabilizar o projeto de desenvolvimento de país é a frente ampla, é a consciência das pessoas comuns, dos movimentos sociais, é a unidade do nosso campo político. Gosto da ideia que a nossa candidatura, a candidatura dos comunistas, é uma candidatura das pessoas comuns. Um governo com governos que transformam a vida da maior parte das pessoas comuns, as trabalhadoras, os trabalhadores, os operários, o povo brasileiro. Para isso, é preciso que a economia brasileira esteja a serviço do nosso povo. Juros, câmbio e inflação. A gestão desses 3 preços macroeconômicos tem que ser feita tendo como lógica o desenvolvimento do nosso país e não os interesses do rentismo. Esse foi o caminho trilhado pela China, por exemplo, país que tem projeto de nação e que colocou esse projeto como meio de resolver os seus problemas sociais. Um câmbio para tornar as nossas exportações competitivas, juros baixos que incentivem o investimento produtivo e tornem o crédito mais barato. Ao lado disso, o Brasil precisa de uma nova política industrial. Uma das tragédias do último período é a desconstrução da indústria brasileira, a sua destruição, conquistada com tanto esforço. Hoje, quando olho para o nosso plenário, o plenário do nosso 14º Congresso, vejo vários produtos em cada um de vocês, que poderiam ser fabricados no nosso país, mas são feitos por indústrias estrangeiras. Quando eu falo de indústrias, não estou falando das indústrias, apenas das indústrias mais simples. Essas, algumas, nós até mantivemos. Falo das indústrias de ponta, aquelas que mais são capazes de agregar valor. Isso faz, a nossa desindustrialização faz com que os empregos de qualidade, aqueles que podem remunerar melhor o nosso povo, fiquem lá fora e não aqui. Faz também com que fiquemos para trás na inovação, na medida em que o país sem indústrias é um país sem criatividade. Em última instância, faz com que os nossos jovens, que se dedicam às áreas vinculadas à produção de tecnologia, saiam do Brasil. Não é razoável que não valorizemos o valor estratégico da biodiversidade. Pulei uma página, viu, gente? A respiração não adiantou, mas estava dentro do mesmo conteúdo, ainda bem. Para falar das indústrias, por falar nas indústrias, quero lembrar de um conterrâneo meu. Quando a Revolução de 30 foi vitoriosa,
no seu primeiro discurso, Getúlio Vargas afirmou: nós precisamos montar a chamada indústria pesada, a indústria do aço, a eletricidade, a química de ponta. Notem, camaradas, Getúlio mal tinha derrotado as oligarquias atrasadas e já estava obcecado com o que havia de mais importante no seu tempo. Estava nas grandes aquisições da chamada Segunda Revolução Industrial. Nós queremos sonhar o sonho do Getúlio no nosso tempo. Um país industrializado, voltado para a indústria desse tempo. A indústria do nosso tempo é a chamada indústria 4.0. Nós não partimos de uma situação fácil, dada a destruição da indústria nacional. Mas, por outro lado, há uma oportunidade importante. A indústria 4.0, por suas características, permite que nós pulemos fases, que nós nos adiantemos, desde que tenhamos decisão política nesse sentido. E isso é o mais importante, desde que tenhamos poder político que esteja a serviço do desenvolvimento do Brasil, que esteja a serviço de um projeto para o povo brasileiro. Nosso país, com um governo comprometido com o desenvolvimento, pode escolher alguns setores industriais para realizar uma política consciente da substituição de importações. Setores como petróleo e gás, química fina, defesa e mesmo o agronegócio são exemplos concretos disso. Falando de química fina, não é razoável, por exemplo, que a maior parte dos remédios que consumimos sejam feitos com insumos estrangeiros. Não é razoável que não valorizemos o valor estratégico da biodiversidade da Amazônia, superando a suposta contradição entre sua utilização econômica, necessariamente respeitosa e consciente, como faz o povo da floresta, com seus ecossistemas e a geração de desenvolvimento científico e tecnológico. Vencer essa dualidade é um pressuposto para a geração de riqueza e promoção de inclusão social no Brasil. Não é razoável também que exportemos petróleo cru. Não é razoável que não exploremos mais o gás natural da Bacia de Pelotas, no meu estado, por exemplo. Não é razoável que, sendo o maior produtor agrícola do mundo, não tenhamos uma fábrica de fertilizantes. Mesmo no vestuário, camaradas, uma indústria simples, importamos uma série de produtos estrangeiros para fabricar roupas como a que as pessoas, todos nós, estamos usando nesse plenário. Não é razoável que não investamos na indústria da defesa, estratégica para a nossa soberania de alto valor agregado. Preciso salientar, e é importante que saibamos todos disso, que enquanto nossas mulheres estiverem alijadas da produção de conhecimento tecnológico, esse sonho é ainda mais distante. De cada 1.000 jovens de graduação no Brasil, apenas 22 escolhem carreiras vinculadas à chamada indústria de inovação. Destes 22, apenas uma é mulher. Ou seja, é preciso fazer com que nossas meninas tenham espaço nesse sonho de Brasil desenvolvido, como há anos nos dizem as camaradas da União Brasileira de Mulheres. Uma outra questão nodal, camaradas, é o investimento público. Não há possibilidade de retomar o desenvolvimento sem um poderoso incremento de investimento público. Se for preciso, devemos cortar gastos em outras áreas para garantir essa massa de investimentos. Devemos pensar em um grande plano de obras públicas, grandes obras feitas com capital público e privado. E nisso, penso que devemos ter concentração em 2 setores, infraestrutura e moradia. Infraestrutura, porque esse é um dos mais graves entraves ao desenvolvimento brasileiro. E moradia, porque essa é uma demanda enorme do povo trabalhador do Brasil. Um grande plano de obras públicas voltado para grandes obras de infraestrutura e uma verdadeira revolução na política de moradias populares. Diante da crise, torna-se ainda mais relevante o debate que a CONAN apresenta sobre moradia, regularização fundiária e equipamentos públicos. Falei do público, mas também temos que pensar no investimento privado. Não podemos nos conformar com a ideia de que essa não é uma tradição brasileira e como se isso fosse uma coisa que está escrita nas estrelas e não pode mudar. A realidade sempre pode mudar. É isso que nos move. Isso tudo é falar sobre geração de empregos, camaradas. Se não pensarmos na indústria do futuro, não geraremos empregos de qualidade para o nosso povo. Parece uma loucura que no momento em que vivemos o ápice do desenvolvimento tecnológico no mundo, a sociedade viva a maior crise da história do capitalismo. A tecnologia tem que estar a serviço de nosso povo e não o contrário. Por isso defendemos um referendo revogatório da reforma trabalhista. Queremos investir em empregos de qualidade,
para que as trabalhadoras e os trabalhadores tenham redução de jornada. Bandeira defendida pela Central das Trabalhadoras e dos Trabalhadores do Brasil, por exemplo, para que tenham mais tempo para viver a vida. A vida, como disse uma vez Mujica, é a única coisa que o capitalismo não vende. Queremos que o nosso povo possa viver a vida com dignidade. Camaradas, não existe sequer uma contradição entre as nossas lutas enquanto mulheres, as lutas dos negros e das negras, por exemplo, com o nosso projeto de desenvolvimento nacional. Como seria possível desenvolver um país como o Brasil sem mais de 70% da população? A que serve um projeto de desenvolvimento de um país, se não a maior parte do seu povo? Nós precisamos enfrentar a diferença salarial entre mulheres e homens, entre negras e brancas, entre negros e brancos. Então, o nosso projeto de desenvolvimento nacional é o projeto do povo brasileiro. E o povo brasileiro é trabalhador, é também negro e são também as mulheres. Camaradas, como sabem, sou da terra do Getúlio, mas sou também da terra de Leonel de Moura Brizola. Cresci ouvindo dele a ideia de que um grande Brasil só aconteceria com um grande investimento público em educação. Hoje tenho certeza disso. Como pensar em indústria sem pensar em manutenção e ampliação dos nossos institutos federais de ensino? Como fazer dessas escolas técnicas escolas parceiras da construção da indústria 4.0? Como pensar em crescimento da economia, desvinculando os nossos jovens das universidades públicas e privadas e a retomada da ampliação dos investimentos em pesquisa? É impossível. Aliás, os estudos de Piketty sobre capitalismo e desigualdade evidenciam que não há outra ferramenta de diminuição das desigualdades no atual sistema, senão o forte investimento público em educação. Sempre que começo a falar em educação, me lembro carinhosamente do Flávio, nosso governador. É uma revolução, pessoal. Acompanhar o trabalho que o Maranhão desenvolve na educação é algo extraordinário. Se eu pudesse resumir em poucas palavras, seria de compromisso com o futuro e eficiência. É até engraçado, Flávio. Toda vez que eu vejo uma obra de escola no Maranhão, me lembro da Laura, minha filha, por causa da história dos 3 porquinhos. Quando a Laura quer falar que algo é bom, é duradouro, ela fala que é de tijolo. Flávio já fez mais de 100 escolas de tijolo, em contraposição às escolas de taipa e de palha. Metade da folha do funcionalismo público é destinada às educadoras e aos educadores. Flávio criou a escola de tempo integral no Maranhão. Sempre que eu vejo um político, algumas vezes com ares de técnico, defender a diminuição do Estado, eu penso em nossas mulheres que são mães. Que diminuição do Estado é essa que não leva em conta que nós não temos escola de tempo integral para os nossos filhos? Que as trabalhadoras não tenham de deixar seus filhos enquanto trabalham? Como é voltar ao mercado de trabalho quando não se tem escola, quando não se tem creche? Quem cuida das crianças brasileiras quando elas não estão na escola? Ou seja, debater o tamanho do Estado não é algo abstrato. É algo real, que interessa a nós mulheres. A escola de tempo integral de Brizola, e agora de Flávio, é a escola que garante tranquilidade à mãe trabalhadora. Nós, mulheres e mães, sabemos, desde a centenária Revolução Russa e os registros feitos por Kollontai, que o Estado tem relação direta com nossas vidas e nossa emancipação. Numa sociedade ainda machista como a nossa, a ausência do Estado é uma punição às mulheres. Flávio comprova que a experiência dos comunistas garante boa gestão, ou seja, eficiência do Estado comprometida com a existência do Estado para os que precisam. Porque melhorar a gestão, garantindo eficiência, é claro que é fundamental, desde que saibam a quem a gestão deve servir. E a gestão deve servir a maior parte do povo dos nossos estados, como serve no Maranhão, e do povo brasileiro. Flávio nos mostra que se pode servir a maioria do povo. E é bom que as oligarquias sabem que nós venceremos novamente no Maranhão, com a força do Flávio e do povo maranhense. E é por isso que começam a usar cada vez armas mais sujas. Essa é a marca da oligarquia que Flávio já derrotou. Essa é a marca da oligarquia que o povo maranhense derrotará, com certeza, novamente. Camaradas,
Um partido como o nosso não trabalha com a ideia de retomada do crescimento econômico como algo central por acaso. Lutamos para que as pessoas vivam com dignidade, para que tenham mais oportunidades. E é por isso que nossa candidatura deve responder às principais angústias do povo brasileiro. O que pode angustiar mais alguém do que não ter acesso à saúde para si ou para o seu filho? A diferença entre a vida e a morte no Brasil não pode ser o dinheiro. Os princípios do SUS, a universalidade, a integralidade, a gratuidade, a regionalização, a valorização das trabalhadoras e trabalhadores da saúde são inegociáveis. Além disso, é possível pensar também em como o segmento da saúde possa ser ainda mais estruturante para a retomada da indústria nacional. Fármacos e equipamentos, por exemplo. O Brasil pode diminuir em muito o déficit da balança comercial se investir na indústria da saúde. É possível dialogar com o nosso povo sem debater o tema da segurança pública e das múltiplas violências que sofremos. Candidaturas, camaradas, se forjam apenas organizando e agudizando o medo que as pessoas sentem em função da violência nos grandes centros urbanos brasileiros. Nós não podemos deixar de falar sobre isso. Nós achamos que é papel do Estado enfrentar esse tema e não dos indivíduos. Até porque, camaradas, foi-se o tempo em que nós podíamos afirmar que apenas a desigualdade social gera violência urbana. Hoje, a violência faz parte do sistema de produção e perpetuação da miséria. Afinal, quem passa pelo sistema carcerário no Brasil é marcado para ser para sempre pobre. Queremos andar com os nossos filhos nas ruas, queremos parar de enterrar os nossos jovens. Percebam, nós estamos falando de 60 mil mortes por ano em homicídios, 40 mil dessas mortes de jovens. Nós estamos falando do extermínio da juventude negra. Essa é outra forma de violência contra a mulher pobre e negra, mãe desses filhos mortos, as mulheres que enterram seus filhos. Queremos uma rede de proteção para as nossas mulheres vítimas de violência. Queremos rede de proteção para as vítimas de homofobia, como a militância da UNA bem compreende. Creio que fazer o povo brasileiro viver em paz é um dos maiores desafios do nosso tempo. Portanto, falar em segurança é falar em Estado e políticas públicas, em criação de ministério, em investimento federal, em modernização, em inteligência, em fiscalização das polícias, em valorização dos policiais. Falar em combate à violência e falar em viver em paz é o esforço para a garantia do respeito a quem nós somos, em nossas individualidades, enquanto mulheres, negros e jovens. A juventude brasileira, e essa é a nossa tradição, a tradição do Partido Comunista do Brasil, e é minha origem, enquanto militante, pode ser protagonista da construção desse Brasil desenvolvido e em paz. A juventude que luta por emprego, cultura, esporte, educação, a juventude que paga o preço da violência, deve ser a nossa principal parceira e primeira parceira para a construção de saídas para a crise que o Brasil vive. Os jargões da internet, os discursos de ódio, a propagação do medo não salvam as vidas dos brasileiros e não resolvem os nossos problemas e medos reais. Como disse Flávio Dino, quando a apatia toma conta dos nossos corações, há quem tente reacender a chama por meio da intolerância. Nós não nos deixamos levar por esses profetas de ódio. Nós acreditamos no Brasil e nas saídas que o povo brasileiro pode construir. Mas falar em viver em paz, camaradas, é falar também sobre educação. Uma política séria de diminuição da violência deve devolver aos professores e às professoras, a maior parte dos trabalhadores em educação são mulheres, as condições de dar aula. Enquanto alguns falam em escola com mordaça, nós falamos em escola modernizada, segura, que garanta oportunidade para todos. Falamos em escola com comida de qualidade, de preferência em parceria com os agricultores locais. Nossa candidatura defende um pacto pela paz, com prioridade absoluta nos investimentos para as nossas crianças e jovens de 0 a 18 anos, para que todas as crianças estejam na escola. É preciso buscar aqueles que evadem do nosso sistema escolar,
pouco se fala nisso, mas quem sai da escola entre o 5º e o 6º anos, no Brasil, um ano depois, aumenta em 50% a chance de praticar ou de ser vítima de violência. Construir uma política de combate à violência é garantir um Brasil de oportunidades iguais para todos. Camaradas, nossa pré-candidatura não se soma àqueles que desconstroem a política e, portanto, agravam a crise brasileira. Sabemos que a crise no Brasil tem origem política e, portanto, a saída para ela também é política. Não existem candidaturas outsiders. Nada mais a cara do sistema do que buscar soluções que pareçam estar fora dele. Mas se é verdade que a saída é política, e é por isso que nós defendemos uma frente ampla, popular, de diálogos com todo o povo brasileiro, também é verdade que o nosso partido, desde sempre, defende a reforma da política. Uma política renovada que represente os interesses das trabalhadoras, dos trabalhadores, da população e das pessoas comuns. Nossa candidatura é a candidatura dos que compreendem a necessidade de lutar para o Brasil dar certo para o povo brasileiro. Parafraseando Tiago de Mello, que com seu poema deu nome ao nosso congresso, faz escuro, mas nós, os comunistas, nós cantamos, porque nós sabemos que o amanhã vai chegar. Vamos juntos, pessoal, trabalhar para a alegria. Vamos fazer, como disse Benedetti, da alegria uma das nossas bandeiras. Um beijo, boa luta, viva o Partido Comunista do Brasil!